desenho a moradia. Do chão de fábrica semeio a planta e cresço os quintais da utopia, canteiros de obras, praças de guerra, recolho das lutas a fruta das primaveras. Importante dizer, assim, talvez uma característica da Moca, né? A Moca daquele período, ela era uma região fabril, extremamente fabril. Nós fizemos o mapeamento, tinha mais de 400 metalúrgicas aqui na Moca, acho que 120 mil operários da metalúrgica, né? Porque você tinha Ford, Lorenzetti, Fundição Brasil, Arno, Máquinas Piratininga, Security, que era lá em cima, né? Electrolux, Três Rios. Além das metalúrgicas, ela tinha Antártica, tinha Açúcar União, Alpargatas, Vicunha, Santista. Então tinha muitas fábricas aqui, né? Olha, na empresa onde eu trabalhava aqui, na fábrica de aço paulista, aqui na Presidente Wilson, houve 78, né? 78, lá parou também. Eu sei que houve uma assembleia, houve uma reunião lá, e houve a mulher do departamento pessoal, foi lá, falou com a gente e eu fui falar. Aí, tudo bem, nós vamos dar a gente pediu 10, mas eles não deram 10%, era 7%, deram 7%. Aí eu fui falar, ela disse, pode parar, seu papagaio, o 7% está garantido, não precisa mais falar. Me chamou de papagaio aqui, eu fiquei com tanta raiva no meio de todo mundo. Mas certo que foi uma luta também, já era mais de conhecimento, já era mais politizado, certo? Eu entendi, certo? Eu já tinha mais entendimento da luta. Essa foi a primeira grande, já com consciência, uma firma grande, certo? Primeira luta ali, certo? Mas não foi eu puxei, já era uma conjuntura dentro da firma, é um ambiente que tinha dentro da firma. Mas a eleição foi no meio do ano, foi quando o pessoal cercou a Rua do Cabo, a gente foi uma turma grande aqui da Carmos para lá, que estava na Carmos ainda. Na Carmos ainda eu comecei a participar, foi isso. No final teve uma situação, agora estou me lembrando, foi em 78 ainda que a gente estava saindo, teve toda a situação da campanha eleitoral de 78, que o Anísio Batista foi o candidato, o Rossi participava, teve outras pessoas que participaram da chapa e houve claramente uma fraude na eleição. O sindicato perdeu a eleição, a quantidade de votos, e o ministro do Trabalho, que era da ditadura da época, né, a ditadura que veio reempossar, fazer uma intervenção no Sindicato de São Paulo e manteve o presidente. E aí, como é que vocês se reorganizaram, né, frente a essa intervenção do governo?
Foi essa situação de intervenção que facilitou um pouco a expansão da oposição. Acho que, né, uma situação de fato, houve um crescimento. Em 79, a campanha salarial em São Paulo, acho que ela só aconteceu bastante em função da situação da campanha eleitoral de 78. Né? Aquilo repercutiu, porque toda a categoria viu como foi feita, como o desdobramento que teve, a forma como foi conduzida. Só que, né, a meninada, gente jovem, alguns mais velhos, que nunca tinha participado de greve, né, porque era a segunda greve depois da ditadura, né, em 78 tinha havido a greve, e em 79 foi uma greve com uma preparação muito interessante, né, porque a gente fez reuniões fábrica por fábrica, né, então foi uma preparação muito boa. Quer dizer, foi uma das greves que a gente, quando começou a greve, a gente sabia realmente que o pessoal ia parar. E evidente que tinha que rodar material, e esses materiais todos nós rodávamos no mimeógrafo lá da Vila Alpina, né? E eu que ficava rodando, às vezes a igreja cedia o mimeógrafo para rodar à noite, né? Então eu passava a noite lá rodando o material, né? A Pina fazia, né? E aí então nós passamos a organizar a greve, só que a gente não tinha onde se reunir aqui no centro, aqui na Moca, né? A gente começou a organizar nos bares, a gente fazia reunião nos bares, né? Falava com o dono do bar, ele gostava porque o pessoal ia lá tomar uma cervejinha, então a gente se reunia no bar da Avenida Arno, no bar da Ezequiel Ramos, num bar que tinha na Barão de Monte Santo, aqui atrás. Né, depois das reuniões o pessoal ia lá para São Rafael, ou no mesmo bar mesmo onde se fazia as reuniões, o pessoal fazia as faixas. Então eram os operários que não eram militantes, certo? Então a gente via realmente uma preparação de dentro, né, das fábricas, e com muita gente participando, né? Não eram só os militantes, só o pessoal da oposição metalúrgica. Então o pessoal conseguiu envolver muitos colegas, né, muitos trabalhadores. E na decretação da greve, a oposição conseguiu ter a hegemonia, né, sobre a orientação, e o pelego policial precisou, e uma das propostas da oposição era que abrisse subsedes dos sindicatos nas diversas regiões, né? Em 79, a oposição conseguiu, um pouco até com a concessão do sindicato, para não perder a rédea da coisa, criar subsedes, criou comitês de campanha. Aqui mesmo, a gente teve um aqui na Barão de Monte Santo, aqui foi em 79, se bem que eles mandaram a polícia depois para prender todo mundo, né? Mas eles abriram aí, pagaram o aluguel no Ipiranga, em vários locais. Mas e aí a oposição, claro, controlou bastante desses locais aí. Então aí nós passamos a se reunir dentro da subsede da Barão de Monte Santo. E na preparação da greve de 79, eu participei aqui na Barão de Monte Santo. O sindicato alugou uma subsede. Quem tomava conta era um pelego aí, trabalhava na Fanalp. O pessoal da oposição colocava ele no bolso, ele só ia lá abrir a porta. Nós tomamos conta de tudo, certo? Ele não optava nada. Aí a questão do jornal, do boletim também, a oposição conseguiu que saísse algumas coisas, que era bastante radical a oposição, na verdade. A questão 83 ou greve, 83% era difícil, mas não tinha jeito, né? Foi uma época que o sindicato andou locando os cinemas antigos para fazer assembleia, justificando que a Rua do Carmo, realmente, o plenário da Rua do Carmo era pequeno e na rua era complicado ali. Eles alugaram os cinemas para fazer as assembleias. E assim, a Assembleia era o comitê de recepção, agora que lembrei o nome estava pensando aqui, chamava Roldan, na São João, o pessoal de capoeira. Eles faziam ali a recepção e intimidação, né, para ver se ninguém ia se alterar, e acompanhava. Vários casos foi flagrado com arma na cinta, coisa assim. Foi na época, inclusive, eu lembro que
A gente pedia apoio do pessoal para estar junto lá, da imprensa. Eu lembro que o Suplicy foi junto, ele acho que, eu não tenho certeza, ele era deputado do MDB. E o pessoal pediu para ele ir. Depois, quando chegaram lá, eu falei, quando ele souber, ele vai pular fora. Mas não, ficou lá com a gente, lá numa assembleia dessas daí, até o fim, para garantir a sobrevivência da oposição, sobrevivência física, material da oposição. E era feia a coisa, saía gente machucada, houve casos, vários casos. Teve assembleias, por exemplo, tem uma assembleia do Síndico Piratininga, uma assembleia que o sindicato alugou, uma campanha salarial, que eles estavam com uma tropa de choque deles, eles não davam a palavra, tinha tambor de areia para jogar, aqui para a gente que pedia a palavra, aqui para jogar, quem se aproximava né, da mesa, certo? Ele era mais alto, lá de cima eles começaram a jogar areia nos olhos. Nossa, areia, né? Areia. Tambor de areia. Na verdade, quem provocava sempre a quebradeira era isso, porque eles não queriam assembleia. Qualquer motivo que pudesse provocar um algazarra, um tumulto, quebradeira, era bom. Que aí você parava a discussão política, a discussão salarial e ia, né? Parava tudo. Para eles era interessante isso. Sempre que desse para provocar isso, tinha gente plantada em todo lugar, mesmo no meio da assembleia, né? Para criar, rasgar faixa, puxar, os caras, bagunça. Então, foi decretada a greve, né, acho que 28 de outubro de 1979, né, a greve. E aí a gente se reunia sempre na subsede. Mas aí nós tivemos uma reunião no domingo, depois da decretação da greve ali, e aí eu levantei a questão. Eu falei assim, olha, não vamos dormir aqui, né? Aí houve aquela polêmica, um falar, os pelegos não estão com nada, não sei o quê, e foi uma polêmica, mas no fim eles concordaram e eu levei o Vitor Gianotti e mais um trabalhador da Ford a dormir na minha casa, né, que eu morava em Itaquera ainda. E minha esposa tinha ganhado o nenê no dia 28, e ela estava no hospital, né? E eu levei eles para dormir na minha casa, lá. E os dois, né? Mas uma turma ficou aqui, né? Já tinha o Vitor, tinha o Mané, tinha o Crispim, tinha o Adalberto, tinha a Pina, tinha o Neto, certo? Todo esse pessoal foi onde eu encontrei esse pessoal todo. A greve ia começar numa segunda-feira. E nós fomos fazer uma pichação. Na hora que eu estava falando assim, estamos em... Aí a polícia chegou. E prendeu. Isso, no sábado devia ser umas 11 horas do dia. E a gente foi aqui para a delegacia e a gente foi um dos primeiros a chegar no DOPS. Ele passava primeiro da delegacia do bairro, da região, e depois ia para o DOPS. Aí, à meia-noite, eles fecharam todas as subsedes e prenderam todo mundo que estava dentro da subsede. Na Sul, prenderam todo o comando da greve. Prenderam todo mundo antes da greve começar. E depois foi chegando os outros, os piqueteiros, chamavam de piqueteiros, né? E eles não estavam preparados para receber tanta gente. Começou a chegar o pessoal da região Sul, certo? E eu não tive como, eu fui preso, o pessoal nem soube aqui, eu saí para fazer a pichação com o balde, o pincel, certo? E fui, e a gente foi, e a gente primeiro lá no DOPS, a gente ficou numa cela, com o tempo foi chegando muita gente, e eu acho que não tinha tanto espaço no DOPS para colocar tanta gente, chegava de ônibus, tudo gente de greve, principalmente da região Sul. E tinha um problema, tinha pouco carcereiro. E aquela porção de gente para ir fazer xixi, para ir no banheiro, eles colocaram bomba de gás lacrimogêneo no banheiro. Certo? A gente tinha que entrar no banheiro com o gás lacrimogêneo, certo, lá dentro. E aquilo ali era um horror. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com bomba de gás lacrimogêneo dentro do banheiro. A gente tinha que... Aí que depois eu fui aprender, o pessoal ensinaram para a gente, então, você entra com um pano molhado, pega a camisa, molha e entra, certo? Mas era um sufoco.
Aí o Vitor falou assim, acabou a greve, né? E o Vitor era desastrado, né? Acabou a greve, acabaram com a greve. Aí eu falei para ele, Vitor, vamos lá para Moca. E aí nós viemos para cá. De madrugada nós viemos para cá. E aí a gente ficou de manhã, às 4 horas da madrugada, a gente veio aqui para a região e o pessoal todo disperso, a gente não sabia o que fazer. E aí quando foi às 7 horas, né, ninguém entrou trabalhar, então nós passamos na Arno, de carro, né, porque a gente não parava porque tinha medo de ser preso, né. Era uma cavalaria, assim, toda a cavalaria, a polícia estava em peso lá na pracinha, e eles, né, andando, né, as viaturas e cavalos andando e as pessoas não entraram nas fábricas, né, muitos não entraram nas fábricas, mas também não, os pontos de encontro que a gente tinha marcado, né, foram para o Beleléu. Então a gente começou, e aí o que a gente faz, né? Então o Vitor ligou para o padre lá da Vila Alpina e falou, olha, nós vamos formar um comitê aí. Então a gente correu no primeiro e segundo dia, a gente ficou feito barata tonta, a gente foi para a Vila Alpina, que era um local onde tinha uma igreja mais progressista, né, a paróquia da Vila Alpina. Aí nós passamos pelas fábricas e chamava o pessoal para ir para a Vila Alpina, né? Mas nós não tínhamos um carro de som, nós não tínhamos nada. Passamos esse dia lá, passamos sábado, o resto do sábado, domingo, e a gente foi solto na segunda noite. Quando a gente foi solto segunda noite, o pessoal daqui da Moca, esse pessoal, como eles sabiam que a polícia estava prendendo todo mundo, eles foram para Vila Alpina. E eu perdi o contato com eles, certo? E eu participei da greve de 79, praticamente no Ipiranga, ali numa igreja ali, perto da regional ali do Ipiranga, certo? Aí nesse Conforô, o Rossi acho que conseguiu a igreja São Rafael. Aí nós fomos para o comitê da São Rafael. Aí a gente chamava tudo no comitê da São Rafael. E acho que só no segundo ou terceiro dia, não me lembro direito, a gente retomou os trabalhos aqui na Moca, né? E aí, claro que o pessoal que era, né, a diretoria do Centro Social, que era bem de direita, né, começou a olhar aquilo. Então nós ficamos lá alguns dias, né, eles não proibiram na hora, né, mas bom, então é aí que começaram os problemas com o pessoal da igreja, que ainda era nas igrejas, que apesar das igrejas daqui da Moca não serem tão progressistas, mas elas... Então tinha um grupo que ficou na Igreja do Bom Conselho, né? Um grupo da oposição metalúrgica que ficou lá, e ali eu cuidava mais das fábricas de lá de perto. Aí tinha outro grupo aqui, né, na São Rafael, e outro na Vila Alpina, né? Então tinha esses essas subsedes aí das greves, né? E a cidade estava em ebulição, tanto que em 30 de outubro, mataram o Santo Dias lá na sul, né, na região sul. Depois, uma coisa bonita que todo mundo lembra, depois da morte do Santo Dias, né, que ele foi assassinado nessa greve de 79, né, aí teve uma passeata na cidade, né, que aí foi uma coisa emocionante, né, foi muita gente que participou. E aí foi bonito, porque, né, a gente não, né, desde os anos da ditadura a gente não via uma movimentação grande assim, né? Quer dizer, fora o ABC, né, que tinha já uma movimentação, mas aqui em São Paulo ainda... Logo depois do assassinato dos Santos e no enterro dos Santos, teve uma grande manifestação no centro, no enterro dele, né? E a greve ganhou um fôlego. E também eles retiraram a polícia da rua, né? No dia da morte do Santo Dia, nós paramos ali a Vila Carioca inteira, o Ipiranga, todas as fábricas por ali, certo? Aí veio um ônibus, não sei quem alugou esse ônibus, a gente percorria a Vila Carioca em alguns momentos de ônibus para parar acima, né?
Então começou os piquetões, né? Então as fábricas que paravam, elas se dirigiam a outras fábricas, paralisar outras fábricas. Então aqui na Moca, o mais significativo que eu me lembro, embora tenha vários, né, é a da Ford. A Ford, eles saíram de lá da Ford, né, dirigido por um operário da oposição, vieram pela Henry Ford, vieram paralisando tudo que estava ali. Aí passou aqui por máquinas Piratiningas, mas aí já foi incorporando porque a maioria do pessoal não estava trabalhando. E se dirigiram para a igreja. Aí nós nos encontramos na igreja ali. Aí foi uma reunião numa quadra de futebol de salão que tem lá na igreja. E dali o comitê decidiu ir paralisar quem estava trabalhando. Aquela multidão, e não tinha um megafone. E então eu combinei com a liderança e eu corri na Santa Efigênia comprar um megafone para eles. E quando eu voltei, porque a ideia era parar as grandes, né? Era parar, por exemplo, a Security, Electrolux, grandes, né? Mas eles não, qualquer fabriquinha eles paravam e tiravam o pessoal de dentro. Então aí nós subimos aqui ao Ouvidor Portugal, aqui tem uma fábrica que eu me esqueci o nome. Ali eles já pararam ali, já arrancaram fora. Subi uma rua da Moca, tinha a metalúrgica Três Rios, que era pequena também, que a gente não queria perder tempo, né? Mas eles foram lá e também tiraram. Aí na Electrolux, paralisaram a Electrolux. Aí subiu para parar lá a Security, porque falaram que tinha gente na Security trabalhando, né? E aí a polícia, né, ia atrás, na frente, né, e eu ia acompanhando e posicionando lá o comitê. E então que me vem esse episódio da Tobias Barreto, né, que eu estava telefonando lá para o comitê, num orelhão lá embaixo, e eu vi aquela massa, né, subindo a Tobias Barreto, porque na subida, né, fica bonito. E eu falei, mas nenhuma foto. E não tinha foto, imagina. Não fotografamos nada. Absolutamente nada. Mas era assim, Alto da Moca, Arno Lorenzetti, que era na Baixada do Sapo, né? A gente chamava Baixada do Sapo. Fundição Brasil era aqui, e daqui da Fundição Brasil a gente ia pela Henry Ford até a Ford, que ficava ali no final dessa rua aqui, né? Da Fundição Brasil. Então era esse trajeto que se fazia. E naquela época a gente não tinha nada assim, né, de instrumento, né, para registrar, não tinha nem máquina fotográfica, nem nada do que hoje, né, o movimento sindical tem, porque e por isso a gente perdeu muito, né, daquilo. E a gente via o que era impressionante, o pessoal que nunca tinha participado de greve nenhuma, eles queriam ir fábrica por fábrica, nas fábricas, mesmo as fábricas que eles trabalhavam, né, que eles sabiam que tinha 2, 3 trabalhando lá, eles queriam, às vezes era uma fabriquinha pequena, que a gente não tinha muito sentido ir até lá, mas eles queriam, porque queriam que a passeata fosse até lá, porque eles queriam tirar os fura-greves de lá de dentro, né? Era até difícil controlar isso, porque o pessoal, né, era um pessoal entusiasmado, que nunca tinha participado de greve e estava assim naquele entusiasmo, mas eles não admitiam que tivesse fura-greve na fábrica deles, né? Então... E uma das greves de 79, as grandes empresas que tinham organização pararam normalmente, e uma das grandes dificuldades de se fazer greve em São Paulo aqui era essa enorme quantidade de firmas pequenas, né? A gente tinha uma dificuldade aqui, por exemplo, nós tínhamos Ford aqui, né? Parava normalmente. É diferente de São Bernardo para São Paulo, né? São Bernardo você tem 4 grandes empresas, você paga para 4 empresas, você para a base sindical. Aqui não, numa região só você tem 300 firma que tem 20 funcionários, 30, 50, 100, por aí assim. E é muito difícil, você não tem condição de parar todo mundo fisicamente. Por isso que a organização tem que ser dentro do local de trabalho, certo? Porque senão uma greve
E esse foi um dos problemas da greve de 79, certo? É essa dos piquetes. O que a polícia já sabe? O que ela faz? Ela prende os piqueteiros, foi o que eles fizeram. Quando prendia os piqueteiros, não tinha greve, porque os caras iam lá e furavam a greve. Claro, tem aquelas fábricas que sempre iam parar, tipo Silvânia, tipo Monarch, Caterpillar, Arno, Lorenzetti. Primeiro tema, na seguinte situação do Lorenzetti. 79, a greve geral aqui de São Paulo, onde a empresa que tinha parado há mais de 10 anos, que não tinha paralisação, parou por 11 dias, fechou as portas. Né? É lógico, aí teve o trabalho do sindicato também, queria mostrar alguma coisa, mas já tinha bastante gente da oposição, o trabalho que tinha lá, não só meu, claro, mas muito mais gente que era ligada tinha algum contato com a oposição, tinha passado. Isso fez com que a firma parasse. Só voltando um pouquinho atrás, em 79 houve uma situação assim. A gente distribuiu o pessoal pelas regiões e coube a mim para ficar no Alto da Moca, eu sem experiência nenhuma. O pessoal que tinha uma experiência ficou por aqui na Ford, Lorenzetti, Arno. Eu fui lá para o Alto da Moca, para tal de Security, para a fábrica de guarda-roupa, de armário de aço. E a Security não queria parar nada, não tinha nada. Pouca gente lá parou, a maior parte entrou lá. E aí veio uns 4, 5 pessoas do lado que falou que tinha parado a fabriquinha, que tinha uma pessoa que eles conheciam. A gente estava com pouca gente e falou, vamos lá, não vai segurar nada aqui. Aí fomos para lá e parou a firma. O pessoal começou a sair, era um monte de gente. Eram os negros bem fortes mesmo. Assim, tudo parente, um primo do outro, vizinho, colega, irmão. E essa turma depois foi aumentando, não sei de onde se veio. Até hoje eu não sei se a Security foi muita gente que não tinha entrado e veio. Eu sei que quando me dei conta, a gente estava com um grupo grande, mais de 200 pessoas em volta. Aí esse pessoal resolveu parar uma fabriquinha pequena, num caminho. Nossa, a firma devia ter umas 50 pessoas. E a gente estava descendo aqui para a Rua da Moca para vir aqui para a igreja aí. E o pessoal resolveu parar. E os caras, não vai parar nada, não sei o quê. E ficou aquela coisa e chega a tropa de choque. Acho que o segurança lá se ligou lá, veio a tropa de choque lá. E os caras, não vão sair, meu primo trabalha aí, não sei quem trabalha aí, não sei o quê. E daqui a pouco o policial vem lá e fala, tem que evacuar daqui, a gente não quer confusão lá, mas tem que sair fora. O dono aí é ligado, não sei o quê aí. Acho que ele deu a entender que talvez fosse ligado à segurança, à repressão lá. Fábrica de extintor de incêndio, coisa assim. Eu chamando o pessoal, vamos lá. E o cara do sindicato tinha chegado a fazer uma média, um peãozinho que tinha lá. Vamos sair daqui, aqui não tem ninguém, vamos lá para outra grande, tem uma firma maior ali. Os caras, não vamos ficar aqui. Na verdade, os caras estavam controlando o grupo, né? Nós, nem eu da oposição, nem o cara do sindicato estavam mandando nada. Os caras aqui estavam. E daqui a pouco o policial voltou lá e falou, olha, a tropa vai vir evacuar, hein? E os caras, vamos sair daqui. Aí chegou no ouvido dos caras que a tropa ia bater. Esses caras foram para um lugar que tinha uma construção, foi uma garagem. Arrancaram todo o escoramento da garagem, quebraram aqueles pedaços de pau na mão, falaram, agora nós estamos igual. Eles vão vir para cá. Tá bom. Eu sei que eu tremi, eu tenho até hoje só de lembrar. Eu falei, vixe Maria, agora o bicho vai pegar. E os caras não queriam sair, não. E olha, eram os guarda-roupa. Aí o policial veio e falou, os caras, tá afim. Eu falei, os caras, eu estou chamando, eles não vão sair, não. Não podemos fazer isso, vamos machucar a gente aqui, não sei o quê. O cara até razoável, assim, o tenente, sei lá o que era lá. Falei, olha, o pessoal falou que quer tirar a turma daí, o irmão dele está aí, não sei quem está aí, não sei o quê. Aí ele foi fazer a negociação com a empresa para ver se liberava os caras. E aí liberaram os caras. Olha, foi ali. E até hoje eu falei, rapaz, os caras simplesmente falaram, não, eles estão com pau, nós também estamos com pau. Eles quebraram o escoramento, tiraram toda a madeira, quebraram a madeira e seguraram na mão. Uns peões, acho que ia ser uns 15, 20 peões. Eles tinham mais, o policial era muito mais, mas os caras estavam a fim de enfrentar. Eu não sei, falei, caramba, os caras estão loucos. Mas aí foram, e desceu essa turma toda para dentro da igreja do padre, imagine. Nessa situação, a gente desceu lá de cima da, né, como é que chama aquela rua lá? Tinha Vinte Silva lá, não sei, Siqueira Bueno, não sei, alguma coisa assim, pro Alto da Moca. Para aquele lado, Fernando Falcão, Siqueira Bueno, a gente desceu para a Rua da Moca aqui e vinha aqui para a igreja. E essa turma veio para dentro da igreja. Agora imagine o padre, coitado, na hora que ele viu aquilo. Que esses caras tudo peão zoando, né? E a gente tentando não deixar os caras quebrar nada no caminho, vai ter saque, vai ter isso, vai ter aquilo, sem experiência nenhuma. Aí, meu Deus, nos sacuda. E houve, claro que houve muito incidente
incidente muito complicado. Por exemplo, na Puma mesmo, o cara disse assim: olha, a firma está funcionando, vamos parar a Puma. O cara da Puma mesmo, funcionário da Puma. Aí chegamos lá, era eu e o Vigílio, era um ex-padre, era uma coisa assim. Ele não está mais no Brasil, voltou para a Itália. Aí entramos lá, chegamos, realmente a firma não estava funcionando, só que com a Puma trabalha com resina, e ela não tem que continuar funcionando para a resina não entrar num estado sólido. Só que ele falou assim: se você não sair daqui, nós vamos dar um tiro em vocês. O Vigílio, não foi nem eu, chegou lá fora e falou. Aí o pessoal queria invadir a empresa, a Puma, e a gente na frente e eles com revólver. O filho do dono da Puma era um moleque, um segurança da Puma, armado de revólver, com revólver apontado, e o pessoal aqui atrás da gente, aquele portão, é um portão enorme de madeira, certo? O pessoal querendo invadir a Puma, empurrando a gente, e o cara com revólver na frente da gente. Já cruzei a espada. E houve muitos acidentes. Por exemplo, a gente parou E aí, como é que foi o desfecho? Tivemos que recuar, porque ele ia dar tiro na gente, certo? Pessoal, vamos para aqui, a firma não está funcionando, é só o compressor que está movimentando a resina, para a resina não empedrar, certo? Vamos sair. Então, no segundo dia, porque o Maluf tirou toda a polícia da rua, e a gente conseguiu parar toda aquela região nossa ali, certo? Que a gente estava ali. Foi muito bonito, certo? Aí nós paramos a Santa Olímpia, paramos a CBA na Vila Carioca. A CBA é uma história outra, porque tem muito parente meu, certo? CBA. Mas então eu não participei da greve aqui junto com o pessoal aqui. Eu estava no Ipiranga. Me perdi. Aí nós nos preparamos para, depois acho que caiu num sábado e domingo, nos preparamos para segunda-feira, né? Então organizamos piquetes, faixas, tudo quanto foi diabo, né? Em todos os lugares. Mas aí a polícia tomou a rua. Nós não conseguíamos mais chegar próximo às fábricas, né? Eu me lembro que eu estava com meu Fusquinha e eu e a Pina, né? E aí nós baixamos na Arno, que ia partir um piquete da Arno, ligando com a Lorenzetti para a gente, né? Aqui na Moca. E aí assim que nós chegamos lá, assim, cavalaria, né? Total, tomada, né? Cavalaria. Aí a gente disfarçou lá, a Pina desceu do carro e foi ligar no orelhão. Eu me lembro que nós ficamos no orelhão e os cavalos assim, plec, 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 passando perto da gente ali assim, né? E aí a polícia não deixou mais respirar, né? Então aí eu não sei se foi logo na segunda-feira ou terça, acabou a greve, né? Terminou a greve, nós tínhamos um grupo imenso aqui, né? Porque nessas greves aparecem os piqueteiros, aparecem os lutadores, aparecem as pessoas combativas, né? E nós mantivemos as nossas reuniões, e nessas reuniões que nós introduzimos a discussão de ter uma associação aqui na região da Moca, né? Nós falávamos na discussão com os operários. Eu vejo uma proximidade com a questão da moradia, até eu conto essas histórias para eles, que era o seguinte: o que os operários falavam? Nós precisamos de um espaço que a gente tenha a chave na mão, né? Você não abriu na hora que você entrou, você sai, né? Nós precisamos da chave na mão, porque a igreja dava os espaços, mas tinha as limitações de horário, de tudo, não estava na nossa mão, né? Ou na mão deles, né? Então nós precisamos de um espaço que tenha a chave na mão. E aí nós iniciamos a discussão da fundação da Associação dos Trabalhadores. E fundamos ela em novembro, acho que é novembro de 79, aqui. Com aquele grupo de operários da greve de 79.
do sonho para o direito, desenho a moradia do chão de fábrica, semeio a planta e cresço os quintais da utopia, canteiros de obras, praças de guerra, recolho das lutas a fruta das primaveras, canteiros de obras, praças de guerra, recolho das lutas a fruta das primaveras, dos povos, dos campos, das cidades, a empunhar a voz sem receio de dizer sua verdade, que habita e trabalha em cada vida, onde pulsa e conspira o desejo da igualdade.